pessoal, estamos chegando com o Fox Nitro de hoje, programa cheio, programa recheado, tem muita coisa legal, muita coisa assustadora, muita informação. A gente vai falar sobre MotoGP, vai falar sobre Fórmula 1, claro, Stock Car com convidado especial, já mostramos quem está aqui com a gente hoje e vamos falar muito do terrível e de fato assustador acidente com o Alan Helmeister em Monza, piloto brasileiro que sofreu um acidente nesse final de semana. Temos as imagens, vamos falar um pouco sobre isso porque realmente foi algo bastante chocante. Mas vamos começar apresentando o nosso convidado de hoje aqui, que a gente recebe com muito prazer, com muito carinho, Antônio Pisonia. Beleza, Pisonia? O nosso Jungle Boy, agora não tão boy assim, né? Ficando velho, né? Prazer estar com vocês aqui pela primeira vez. E a idade vai chegando, mas a vontade continua, né? É lógico. Importa. Imagina um menino, 38 anos, estava falando que a gente imagina que essa idade, 38 anos é um garoto. Felipe Mota, beleza? Beleza. Thiago Alves, tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. E vamos começar o programa. Pisonia, antes da gente falar com você de estoque, a gente vai mostrar agora porque foi muito chocante mesmo o acidente do Helmeister nesse final de semana em Monza. Isso aí nós já estamos vendo o carro dele batido ali do lado direito, né? E os destroços, o Helmeister teve fraturas nas pernas, uma delas no fêmur, fratura É ali atrás. terrível, e aí o carro dele embica, Nossa. bate, volta e vai parar do outro lado da pista, né? Totalmente destruída a frente do carro. Isso foi uma relargada, não é isso, Thiago? Tiveram uma relargada de uma volta depois, no final da corrida. A gente vê o estrago, aconteceu, furou realmente o guarda-reio. Furou o guarda-reio. Tivemos uma relargada e por isso que todo mundo agrupado. Depois, Onde o motor foi parar, Thiago? Olha só. Só pra você ver. Dentro aqui, Parou o parou guarda-reio e passou pelo lado direito. Esse é o lado dos boxes de Monza. e bateu num lugar que assim não tem soft wall, pneu, não tem, porque eles não lugar do acidente, né? É o Exatamente. lugar mais improvável de alguém bater aí, né? Reta, né, Antônio? Aliás, você tem uma história com o Monza muito marcante. Você deteve o recorde de velocidade absoluta da Fórmula 1 durante muito tempo aí em Monza, né? É verdade. Na época dos V10, né? Na época boa. 300 e... 369.9 o número oficial, né? Vocês imaginam, nessa reta aí, Exatamente. Para chegar a freada da primeira chicane. Nossa. Dá para imaginar o que aconteceu, Pisonia? Olha, assim, a imagem que eu vi exatamente são as mesmas que a gente está passando aqui, mas com certeza não é um lugar que o piloto vai rodar se não houver o toque de alguém ali, de alguma maneira, né? Então, a impressão que eu tenho é que a gente está vendo a bandeirada lá, provavelmente, não sei se ele tirou o pé depois da bandeirada, alguém veio atrás e bateu. Aparentemente houve um toque de um carro eu de acredito um Lamborghini, que sim, que aí tira o cara completamente da trajetória, né? Embora fosse uma trajetória reta. Bom, as notícias não são muito boas em relação às contusões, quer dizer, ele não teve nenhum ferimento de órgãos, nada vital e tudo mais, mas fraturas nas pernas bastante severas e a gente fica aqui torcendo muito para a recuperação. Isso aconteceu no GT Open. Nesse domingo em Monza. Inclusive ele passou por cirurgias de estabilização na perna, o Alan. Ele está até permanece entubado para aquela questão de segurança, teve uma pequena lesão em um dos pulmões, mas já está consciente, já sabe mais ou menos o que aconteceu com ele, tem noção das fraturas, mas segue ainda internado na Itália sem previsão de ir para cá. As fotos são assustadoras, né? Quando as fotos do carro partido ao meio ali, dá a impressão que, quando eu vi a foto pela primeira vez, me lembrou o acidente do Zanardi na Índia. Quando corta, né? Quando corta embora, no meio e perde as fotos mais impressionantes que a gente viu, o carro tinha sido cortado também para poder removê-lo do habitáculo, né? Não é bem o cockpit, quer dizer, tiveram que cortar, porque ele ficou preso, né? O carro foi cerrado, quer dizer. Mas a pancada, onde vai parar o corpo? Não, e a foto que o Pisonia fala é o tipo de foto que você não imagina que alguém sai inteiro. Quando você olha a foto, você fala quem estava ali. Perdeu a perna. Então, exatamente. Então, as notícias são severas, como você disse, mas diante do contexto, acho que tem que acender algumas velas e agradecer. Poderia ter sido muito pior, com certeza. Enfim, vamos torcer. Você conhece o Helmeister bem? O Helmeister correu na Fórmula Renault, se não estou enganado, em 2002, uma das primeiras. Ele foi um dos primeiros pilotos da temporada inaugural da Fórmula 2, da Fórmula Renault aqui no Brasil. Eu conheci o Helmeister naquela ocasião também, naquela época. Eu
eu comentava para a TV Bandeirantes, junto com o Luciano do Vale, nosso querido Luciano do Vale. E é um piloto também que fez carreira no Brasil e no exterior, ia correr Endurance esse final de semana, andou de Fórmula 3, enfim. Estamos aqui torcendo muito por ele, para que possa se recuperar o mais breve possível e voltar a acelerar. Certo? Vamos falar de Fórmula 1, aproveitar agora que o Pisoni está aqui, porque nós temos um monte de coisa para falar desse final de semana. Agora teremos o Grande Prêmio da Rússia em Sochi. São imagens do ano passado, naquele périplo calvário da McLaren, da Honda e tudo mais, né? Aí não dá nem pra vamos contar como corrida, né? Antônio, você segue acompanhando a Fórmula 1 com bastante atenção? Assim, com bastante atenção não, eu acompanho bem menos do que eu acompanhei no passado. E assim, nada contra a Fórmula 1 especificamente. Eu sou uma pessoa que eu realmente não tenho costume de assistir TV. Né? É muito difícil eu ficar parado na frente de uma televisão. Então quando eu estou em casa, eu realmente assisto, não acordo de madrugada para assistir. Mas acompanho assim mais pelas notícias, né? Então a gente sabe o que está acontecendo, não como antigamente quando eu estava lá dentro, né? Foram quantos anos lá dentro? Eu acho que no total, como piloto de teste, correndo, acho que foram uns 5, 6 anos mais ou menos. Legal. O pessoal lembra muito do Pisoni. É inevitável falar quando ele foi para Jaguar que ele capotou um carro dos jornalistas. Até hoje. Aliás, bem feito para alguns jornalistas. Alguns merecem. Inclusive, até hoje, né? Foi Barcelona, né? Barcelona. Quando a gente tem algum evento com jornalistas, né? Convidados, até patrocinadores, né? E eu tenho que levar alguns para dar uma volta na pista, né? Eu falo, você quer com emoção ou sem emoção? A pessoa fala com emoção, eu falo, então eu vou te mostrar um vídeo aqui. Esse aqui é com emoção. Esse é o meu selo de qualidade de emoção. Muito bom, é assim que tem que ser mesmo. Não aconteceu nada de grave, né? Inclusive nem foi muito rápido, foi uma freada ali na curva 1, né? A curva 1 é Barcelona. Barcelona. E assim, Tem história disso aí? Tem história que muita gente não sabe, né? Eu tinha passado o dia inteiro treinando de Fórmula 1, então meu primeiro grande erro, né? Meu ponto de referência era a freada de Fórmula 1. Né? Lá dentro, né? Na Fórmula 1 em Barcelona a gente freava na época, sei lá, perto dos 50 metros. Eu falei, com esse carro de rua aqui eu vou frear na placa de 100, que já é assim. Talvez um outro Fórmula 1 freie na placa de 100, não um carro de rua, né? Eu vou frear, puxar o freio de mão e fazer meio de lado, tipo fazer uma drift, graça, né? E eu nunca tinha andado no carro, freiei, comecei a procurar o freio de mão, não acho freio de mão e passo reto, bato e capoto, né? E depois que eu capotei que eu fui ver que o freio de mão era um botão no painel, não era... Sensacional. Não era o tradicional aqui. Quantos caras no carro? Tinha dois, um na frente e outro atrás. Jornalistas, né? Jornalistas, Mas foi sensacional. Sensacional hoje, falando, a gente acho que foi em 2001. Isso? 2003. 2003, meu primeiro ano na Jaguar. Do Pisoni na Fórmula 1, num carro de roda Jaguar. Você sabe que isso gera, gera repercussões. Uma vez em 2009, o Rubinho ganhava de Brown, o motor da Brown era Mercedes, ele foi ganhar um Mercedes em Nürburgring para jornalistas e eu estava na fila. Quando começou era minha volta, eu e um fotógrafo, começou a garoar, aí ele berrou ali, eu vou ver, assim, com o capacete, eu vou tocar nele, aquilo virou uma escola pra todo mundo, porque é isso, né? Hoje em dia todo mundo tem uma GoPro, uma câmera e vai pro YouTube, vira coisa mundial. Sem dúvida. Bom, Antônio, vamos falar um pouquinho, aproveitar, vamos explorar muito você, a questão da Williams, porque você teve muito tempo lá, foi piloto titular, foi piloto de testes e tudo mais, a gente vê hoje uma equipe definhando, né, cara? Uma equipe que vive uma incerteza tremenda em relação ao futuro, sem dinheiro, sem piloto, sem patrocínio para o ano que vem. Como é que uma equipe chega a um ponto desse, Antônio? Você que viveu tanto tempo lá dentro. É difícil explicar, né? E no auge, né? Na época da BMW e tudo mais. A gente vê equipes aí com um histórico parecido com a Williams, que tiveram momentos difíceis e continuam tendo, que é o caso da McLaren, né? Mas continua sendo uma equipe forte, não em termos de resultado hoje na pista, mas é uma equipe que a gente sabe que a qualquer momento vai atender de novo, vai voltar a ser o que era, né? Com a Williams a gente já não tem essa esperança mais, né? Fala, ano que vem a Williams você vai fazer um carro vencedor e ganhar a corrida. E eu pelo menos não enxergo assim. A McLaren, eu acho que ela
pode ser que ano que vem, sei lá, volte a ganhar corrida, né? Mas é uma pena, né? Eu que vivi alguns anos ali dentro, sei do histórico da equipe, o quanto que o Frank é apaixonado por aquilo e realmente a equipe é a vida dele, né? E obviamente ele não tem mais a mesma idade, não tem mais talvez a mesma saúde que tinha para tocar o negócio. Não tem mais o Patrick Head, né? Que foi um cara Exatamente. que por muito tempo fez a coisa com ele. Exatamente, era o braço direito dele ali. E comandava toda a parte técnica da equipe e até chegar um momento que ele falou, não, eu acho que eu não tenho mais capacidade de fazer isso, vamos renovar, vamos colocar pessoas novas, que isso aconteceu quando eu estava lá ainda, mas ele continuava dentro da equipe, né? E coincidência ou não, quando ele saiu foi quando as coisas começaram a declinar, né? E uma coisa que eu acho engraçado, a gente comenta na McLaren, a McLaren ela vem numa queda, vamos dizer, uma queda mais constante, a McLaren, mas ela vem caindo, ela tentou um projeto novo em relação à Honda e aí teve uma boa queda. Mas a Williams, até 2014, quando o Massa conseguiu o pódio, ainda o Bottas conseguiu um pódio, ela ainda era uma equipe, vamos dizer assim, tipo, estava mostrando alguma coisa, foi terceiro num campeonato, quarta no outro, mas aí ela despencou tipo, de quarto para último, um negócio muito grande. Acho que por isso que a volta acho que é mais complicado, né? Eu acho que no primeiro ano que eles tiveram o motor da Mercedes, com certeza, como todo mundo sabe, a Mercedes quando veio esse novo regulamento de motores, eles tinham uma vantagem muito grande, né? E carregavam o carro, né? E praticamente carregavam o carro, mas as pessoas lá dentro sabiam que a Williams não tinha um carro tão competitivo assim, né? E depois as outras fabricantes começaram a equalizar os motores e aquela vantagem que eles tinham acabou sumindo e a qualidade do carro também caiu, né? Equipe que tem 9 títulos mundiais de construtores, né? Equipe pela qual pilotos como Piquet, Mansell, Prost ganharam títulos mundiais. De fato, é assustador ver isso. Você mantém contato, Antônio, com gente da equipe ainda, da tua equipe? Muito pouco, assim, muito pouco. Eu, para falar a verdade, faz muitos anos que eu não assisto uma corrida no local, lá no pessoalmente, né, no autódromo. Nem lembro quando foi a última vez que eu fui. Mas assim, o que é legal assim também que quando eu assisto eu sempre reconheço muitos rostos ali que estão lá na equipe até hoje, né? Pessoas que trabalhavam comigo na época, trabalhavam no meu carro, trabalhavam na equipe de teste, que naquela época existia a equipe de teste, hoje não existe mais, né? E acabaram sumindo, estão num cargo grande hoje, mas é uma pena que a equipe está nessa situação, né? Zônia, no período que você estava lá, porque às vezes o que a gente está vivendo no presente, a gente não consegue ter um panorama histórico do que aquele dia vai representar lá na frente. Quando você olha o que a Williams é hoje, do fim da década passada, já dava para ver Rosberg e Nakajima, o Rosberg no sentido ainda de uma promessa, uma dupla mais frágil, não eram os pilotos de ponta. Faz tempo que a Williams não tem um cacife para pegar alguém que esteja na crista da onda. Quando você volta no passado, você consegue detectar alguma coisa e fala, pô, ali já tinha um viés de uma equipe que estava em processo de, não de falência, mas de queda, ou não? Você define o seu período lá ainda como a Williams com um time grande? Olha, é difícil, acho que é difícil comentar por vários motivos. O primeiro que uma equipe de Fórmula 1 hoje não é apenas uma equipe, é um grande negócio, né? Então, assim, uma coisa que sempre foi do Frank e se ele estiver comandando a equipe até hoje, eu tenho certeza que ele continua assim. Ele não é o tipo de pessoa que vai lá e gosta de gastar. Gastar no sentido, vou pegar o piloto daqui, vou pagar, vou tirar o engenheiro dali e vou pagar. Não, ele é o cara que gosta de pegar as pessoas que estão começando, dar oportunidade para essas pessoas crescerem. E se amanhã essa pessoa cresce num ponto e fala, tem uma proposta melhor aqui, fala, pode ir. Um descobridor de talento. Não vou pagar, entendeu? E assim, a gente sabe que aquilo é uma guerra, né? É uma guerra. Se você está num buraco e tem a condição de falar, vou desembolsar, vou contratar esse cara aqui que ele é o melhor, você tem que fazer isso, né? Hoje a equipe, eu acredito que nem esse poder financeiro ela tem, nem tem. Né?
Então a situação é mais difícil ainda, porque eles talvez dependam desse fator de descobrir novos talentos, né? E contar com a sorte que esse cara que vem, talvez tenha acabado de sair da universidade, sei lá, tem a capacidade de construir um super carro, né? Fica dependendo um pouco da sorte até, né? É muito difícil. E a situação dos pilotos é mais lamentável ainda, né? Porque ele está pegando pilotos, claramente pilotos pagantes, que não sei nem se realmente tem condições de estar na Fórmula 1, num grid, diríamos que se fosse um grid onde todos os pilotos fossem contratados, que nem era na minha época, né? Na minha época eu acho que só tinha uma única equipe que aceitava piloto pagante, que era a Minardi, e logo depois a equipe acabou, enfim. Mas naquela época esses pilotos com certeza não teriam a menor condição de correr. Mas será que um piloto faria tanta diferença nessa Williams hoje? Por exemplo, não. Vou botar o Hamilton naquele carro, não ia fazer tanta diferença? O que eu acho que, primeiro grande problema em relação ao piloto, né? Ele talvez não vai ter a mesma capacidade de pegar o carro e virar igual um piloto bom, campeão do mundo. E o mais agravante ainda é que ele não vai ter a capacidade técnica de realmente falar o que está acontecendo no carro e ajudar a desenvolver esse carro, Fica sem rumo, né? Então Então é sem norte, você fica sem, mais sem difícil informação, ainda, né? Sem teste ainda, é muito complicado. Palpites para o bolão de Sochi. Vou mostrar a classificação do bolão que a gente faz aqui entre eu, Matar, Thiago Alves, o Felipe Mota e o nosso Edgar Melo Filho. O Rodrigo Matar lidera o campeonato, subjúdice, 108 pontos. Thiago Alves 103, Felipe Mota 96, Edgar Melo Filho 86. Eu começando a minha arrancada agora, né, com 66. Você é o Williams do nosso bolão, né? Eu vou dar meu palpite primeiro para Sochi. Sochi a pole vai ser, agora eu vou dar certo. A pole vai ser do Hamilton. Vai ganhar Hamilton. Vai ficar em segundo o Raikkonen e em terceiro o Verstappen. Vai acabar logo esse campeonato. Pô, mas você falou que ia certo, é isso aí. Ué, Verstappen não tá bom? Fez segundo na última corrida. Bom, então eu vou fazer o do Edgar. Primeiro fazer o meu. Eu vou de Hamilton, Hamilton de vitória, eu vou de Hamilton, Vettel e... Vai, arrisca. Hamilton, Vettel e Bottas. E Hamilton na pole. Posso falar do Edgar também? Edgar, vamos lá. Edgar Melo Filho. Edgar vai de Bottas na pole. Não, tá louco. De Vettel, Hamilton e Kimi. Eu vou de Hamilton na pole, Hamilton, Bottas e Vettel. O seu Matar, vamos lá. Pole do Vettel, vitória do Vettel, segundo Verstappen e terceiro do Hamilton, é isso? Boa. Muito bem. Tá anotado, semana que vem a gente vê como é que ficou o nosso bolão. A reação vai ser espetacular. Vamos falar agora de MotoGP, mais uma vitória de Marc Marques, agora em casa, né? Circuito de Aragão, ou Aragão, como queiram, numa linda briga com o Dovizioso. Uma treta com... Fala, hein? Oxi, já começou. Moto safada. Já começou aí, né, Mota, a confusão? A gente tem futuros companheiros de equipe, né? Porque o Marques e o Lourenço vão dividir a equipe o ano que vem. E o Lourenço ficou indignado, dizendo que houve, né, tem o toque. Ele teve uma pequena fratura no pé, né? A imagem sugeria até algo mais grave. E ele já detonou. O que eu gosto do MotoGP é isso, os caras se detonam nas coletivas. Mesmo companheiro de equipe na etapa 3 do campeonato. Não, esse cara aí tenta me ferrar o tempo inteiro. Tal. Isso eu acho bem legal. Lourenço e Marques, ano que vem, vai ser explosivo. Colocam a arma na mesa e quem pegar primeiro ganha, porque esses dois vão se pegar. Agora, esse Marc Marques é um fenômeno, né, gente? Olha... É uma questão interessante, acho que aquelas análises que a gente faz de tipo melhores da história, não sei o que, a gente já pode começar a falar de Marc Marques, porque o ritmo que esse cara anda, o jeito que ele muda, ele mudou de novo o jeito dos pilotos andarem de moto, tem uma tocada toda particular, toda peculiar dele que já o torna acho, um dos grandes e vai ser, acho que é o quinto título que ele está prestes a conseguir e está cada vez melhor e muito jovem. Acho que se o Rossi era o cara que, nossa, pode quebrar todos os recordes, eu estou começando a achar que o Marques pode passar o Rossi e passar o Agostini e todo mundo chegar nas maiores conquistas. O pega foi demais, Flávio. A gente viu ali Marques, Dovizioso, Iannone, o Rins ficou em quarto, corridaça, mais uma, né? O campeonato, engraçado que o campeonato fica chato, né? Ele abriu agora
a diferença quase de 3 etapas. Ou seja, pode dar o título. Já é o título, mas cada corrida é muito legal. É o contrário da Fórmula 1, né? A Exatamente. Fórmula 1 é um campeonato bacana com corridas chatas, a MotoGP é um campeonato chato com corridas legais. Faz parte. Vamos ouvir o nosso Edgar Belo Filho? Vamos para São Paulo para saber o que o Edgar achou dessa prova da MotoGP em Aragão. Obrigado, Melo. Ótimo gancho para a gente falar da Stock Car depois do intervalo. O Antônio Pisoni está com a gente aqui hoje, vai falar sobre essa polêmica também, essa punição ao Marquinhos Gomes por causa de luz de freio. É o caso? Vamos para o intervalo. A gente já volta com muita Stock Car e muita história do nosso Antônio Pisoni aqui no Nitro. Estamos de volta com o Fox Nitro para falar agora de estocar bastante e explorar muito o nosso Antônio Pisoni. O Edgar Melo Filho deu a dica, deu o gancho, né, no final do comentário dele, falando sobre a prova do Velocitar nesse final de semana, em que tivemos vitória do Filipe Fraga numa das corridas, na primeira, e do Átila Abreu na segunda prova. E falou sobre essas polêmicas punições ao Marcos Gomes e ao Cacá Bueno por conta de problemas, defeitos na luz de freio, Pisoni. Não é a primeira vez que acontece isso. Assim, o meu ponto de vista como piloto e de dentro do carro, é realmente uma coisa que, pra gente, numa situação dessa, no seco, sem chuva, a luz de freio realmente não ajuda em nada e não atrapalha em nada. Você não se baseia na luz de freio. Pra falar a verdade, se me perguntarem, você viu se o piloto da frente estava com a luz de freio funcionando ou não, eu não vou lembrar, porque é uma coisa assim imperceptível, né? Então, assim, é duro a gente talvez perder uma corrida, perder pontos ou perder até uma vitória, que nem no caso do Marquinhos aí, por causa de um detalhe tão bobo que realmente não faz a diferença nenhuma numa situação dessa. Se fosse uma situação de chuva, tempo nublado, fechado, realmente é um item de segurança que tem que ter, né? Mas também existe a regra, né? E hoje a regra é essa, né? Então fica aquele ponto de interrogação, né? Pô, será que a regra está escrita errada, né? A punição não é desproporcional, talvez? Esse é o momento que ele entrou. A hora que ele entra. Uma pergunta, Pisoni. Até que ponto pilotos, equipes conseguem interferir em relação às regras da Stock? Porque vira e mexe nós temos questões polêmicas com a Stock. Teve uma tomada de tempo, acho que foi no Velopark, que choveu, aí tinha uma situação que se começasse não podia. Até que ponto vocês podem interferir nisso? É sempre muito complicado, né? A gente acaba comentando bastante nos briefings de pilotos, principalmente, né? No briefing de equipes também. Sempre comentam algumas coisas, mas o procedimento de mudança de regulamento não é tão fácil assim, né? Então é uma dificuldade que a gente enfrenta assim com uma certa frequência. Eu acho que eu enxergo o trabalho deles também, da CBA, que também não é tão fácil, porque não são todos pilotos que pensam da mesma maneira. Tem uns que tentam puxar sempre a sardinha para o seu lado, outros realmente pensam num contexto de categoria, de crescimento da categoria, de segurança, enfim, o que seja. E então, assim, o nosso briefing, assim, para falar o português bem claro, geralmente é uma bagunça só, né? Porque cada um tem uma visão diferente, né? Então o trabalho deles realmente não é fácil, né? Eu entendo que não é fácil, mas tem coisas que nem esse caso da luz de freio aí, assim, O bom senso talvez seja a melhor regra, né? Mas assim, por outro lado, eu também acho que a partir do momento que foi aplicado para um no passado, tem que ser sempre aplicado para todos, a não ser que o regulamento mude. Né? Eu acho injusto também se puniram um piloto, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano atrás, 3 corridas atrás, e porque todo mundo reclamou, achou um absurdo, não punir na próxima corrida, sendo que está no regulamento. Né? Entendi. E teu ano, Antônio? Meu ano, até agora, para esquecer. Realmente eu estou tendo um ano muito difícil, infelizmente bem abaixo das expectativas. É um ano que a gente teve muitos problemas, falta de sorte, coisas assim que aconteceram que realmente fica difícil até de explicar. Mas assim, a equipe, sem dúvida, é uma equipe extremamente competitiva.
é uma equipe que tem uma capacidade muito grande, né? Então eu fico assim, sinto por eles também, porque eu sei que todo mundo está se esforçando o máximo para a gente ter um resultado que a gente merece, e as coisas até agora não aconteceram como a gente planejou, né? Então, assim, a gente vai continuar trabalhando bastante para terminar essa temporada aí, as 3 últimas que faltam aí, da melhor maneira possível, né? Que a gente merece, a gente realmente merece ter resultados bons. Até em cima disso, Pisoni, a gente enaltece constantemente a evolução da Stock enquanto categoria, o nível de pilotos. A gente, enquanto brasileiros, né, o brasileiro às vezes tem dificuldade para dar o tamanho da coisa, a dimensão ao que ele tem. A gente sabe que um grid como a Stock Car é raro, até mesmo em outros lugares do mundo, talvez seja um dos mais qualificados, mas a gente bate na tecla de um equilíbrio, como se, e de fato a tabela de tempos mostra que todo mundo fica perto, mas como se qualquer um dos pilotos do grid pudesse ganhar qualquer corrida. É assim ou é exagerado falar isso? Olha, hoje eu acho que é assim devido ao formato que a gente tem do regulamento, com essas 2 corridas, né? E realmente o grid invertido e o leque de possibilidade de estratégia que a gente tem, realmente é possível você ver um piloto que não está tão competitivo no final de semana ir lá e ganhar uma corrida, né? Principalmente a corrida 2. Eu acho que isso, para a categoria, é bom. É bom para o público estar vendo pilotos diferentes ganhando, né? Pilotos diferentes ali brigando pela vitória, e às vezes um piloto que não foi bem na primeira corrida está em condição melhor de pneus para a segunda, vem lá de trás e faz uma corrida bonita, né? Eu acho que isso é legal para a categoria, sem dúvida. E assim, é uma categoria que hoje o grid está extremamente apertado, né? A gente vê aí o grid inteiro às vezes em menos de 1 segundo, né? na classificação, e aquela equipe que consegue fazer um trabalho melhor, que consegue ter um carro que é 1 décimo mais rápido que o outro, 2 décimos mais rápido que o outro, isso significa às vezes 10, 15 posições no grid, né? Então é bem competitivo, é no detalhe mesmo, né? Tô vendo as imagens do Pisoni, eu ficando cansado só de ver ele fazer exercício. Você é triatleta, né, mano? Já fui mais, hoje eu tô meio... biatleta, assim. Eu assim, eu sou da natação. Eu sou amante do esporte em geral. Desde pequeno eu sempre gostei de praticar tudo quanto é tipo de esporte, né? E eu também sou muito assim de momento, né? Então no momento eu tô no futebol e no tênis e não dá pra fazer tudo, né? Mas eu continuo treinando, de bicicleta, correndo, nadando um pouquinho menos. E gosto de esporte, né? E o Slash, você largou? Aquela ridícula que você usava? Os Slash fizeram pioneiros no Twitter. No início do Twitter. Foto, início do Twitter. No Twitter era legal. Aí quando eu vejo hoje um monte de youtuber aí ganhando dinheiro, eu falei, pô, devia ter abandonado a corrida. O Pisoni usava aquela peruca do Slash, do Guns N' Roses, era o mais barato, mas você faz tempo já, né? Faz tempo, mas naquela época eu não tinha vergonha, não podia ser fazer. Sensacional. O Antônio falou de bicicleta, houve uma ação nesse final de semana no Velocital, o Antônio também participou, era o dia internacional sem carro, mundial sem carro. Caiu bem no final de semana de uma corrida, mas aí foi muito legal que os pilotos foram para a pista andar de bicicleta, fazer uma corrida de bicicleta, né? Nós temos imagens. Estamos a matéria completinha, vamos ver como é que foi essa competição de bicicleta, que lembrou um pouco Fórmula 1 em Interlagos há muitos anos atrás. A Caloi entregava uma bicicleta para cada um lá, todo mundo andava de bicicleta. Emerson dava, né? O Emerson, James Hunt, Jack Stewart, Clay, todo mundo. Imagina fazer isso hoje, né? Hoje, para você falar bom dia para um piloto de Fórmula 1, você precisa pedir autorização para o Papa, né? Imagina dar uma bicicleta para o cara correr em Interlagos. Mas vamos lá, vamos ver como é que foi essa competição lá no Velocitar. Uma tecnologia 100% brasileira, falando de mobilidade elétrica, ainda mais um dia tão bom, importante como hoje, que é o Dia Mundial Sem Carro. Incentivar outros meios de mobilidade, a ideia foi de trazer aqui e promover uma corrida de bikes e a categoria mostrar de uma forma mais interativa todo esse relacionamento e esse universo que normalmente é feito dentro dos carros, hoje em cima de uma bicicleta.
máximo no carro. A gente é competitivo, né? Tem brincadeira, a gente quer ganhar. Acho que é legal pelo motivo, pela causa, é legal pra dar uma descontraída aí, né? O final de semana sempre muito tenso, então pra dar uma descontraída e brincar um pouquinho é legal. Importante para todo mundo saber que o mundo está mudando, as coisas vão mudar e o futuro é esse, né? Uma iniciativa muito boa da Stock Car, em conjunto com a CBMM, com a EDG. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A gente, como categoria, como Stock Car, tem que promover a mobilidade sustentável. Mais fácil andar de carro de corrida, viu? Ah, que sofrência. Quer dizer que ter o VAR, então. Daniel Serra correu com quem, Pisoni? Quem era o parceiro dele lá? Pô, o Serrinha roubou, pô. A gente entrou com recurso lá, mas não deu muito certo, não. O Max não sei porque não fez a corrida. E ele pegou um membro da equipe que é ciclista profissional, que é triatleta mas aí também, profissional. Aí eu não sabia brincar. E diz a lenda que o Ricardinho Maurício não alcançava os pés no chão. Precisava de rodinha pra... O Ricardinho, coitado, foi o que mais sofreu. Por quê? Porque o conector que liga os motores da bicicleta, ele soltou elétrica também. Então na subida, além de ele não ter o motor funcionando, ele tinha o peso a mais da bateria dos motores. Né? Imagina isso. Coitado. Mataram o Ricardinho. Ricardinho, ó. Uber. Um abraço pro Ricardinho Maurício, só quem tá falando aqui, o gigantão aqui, né, que tá falando. Não alcança o pé no chão também. Bom, vamos dar uma pulinha agora na NASCAR. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Pisoni sobre a Stock Car. Tivemos mais uma prova do playoff nesse final de semana. Thiago Alves. Isso aí, tivemos mais pilotos classificados. O trio HBT finalmente conseguiu a vaga. Um daqueles 3 pilotos que eu falo que são os principais do ano, Harvick, Busch e o Martin Truex Jr. começaram muito bem a prova. O Harvick precisa largar na próxima prova em Charlotte, no circuito misto dentro do oval, para se classificar. O Truex, por pontos, já conseguiu a classificação. O Keselowski deu da vitória na prova anterior. E o Kyle Busch conseguiu mais uma vitória na temporada, sua 7ª vitória no ano, e chegou à marca de 50 vitórias na principal categoria da NASCAR, que é um número absurdo, assim. Só 13 pilotos na história da NASCAR que tem 50 ou mais vitórias. Uma prova de muita recuperação, tive uns poucos acidentes da prova, com pilotos que não estavam participando do playoff. O Kyle Busch largou no final do pelotão, depois de alguns ajustes no carro, foi ganhando posições e conseguiu mais uma vitória. E aquela coisa, né? O Kyle Busch, ele é muito mais vaiado do que idolatrado. E aí em Richmond foi a prova viva disso, ele venceu a prova, festa ali da equipe, 7ª vitória, mas Richmond não é um dos lugares onde ele é mais querido. Aí foi vaiado pelo público, ficou provocando a galera, sabe? Ele vai sair do carro, começa ali a falem de mim, provoquem. Até perguntar pro Pisoni, você já teve, Pisoni, a vontade de fazer isso? Ele sai do carro, começa a provocar, se o pessoal, não sei se se chegou a competir com tanta torcida contra na sua vida, mas sei lá, às vezes na Inglaterra, numa Fórmula 3, você derrotou um inglês e ficou aí, ó, que foi? Mais alto? Não é muito o meu estilo, não. Cada um faz o que quer, né, mas... E agora é melhor a parte que ele vai pra arquibancada e vai no mano. Não, e vai pro mano. Vai xingar os caras na arquibancada agora. Oxe. Ó. Tipo, essa é pra você, olha, ganhei. Tá aí. E o provocador, 193 vitórias nas 3 categorias, né? 50 faz parte do show, né? Faz parte do show deles, né? Nossa, aqui eu acho que não ia funcionar muito bem, não. Imagina, o cara faz isso, a torcida volta um tijolo. Caio Busch, então quantos já temos que classificar? Quantos eliminados? Não, vão ser 4, não. 4, vão ser na próxima. Domingo elimina os 4 primeiros. Jimmy Johnson tá na zona da degola. Então tá bom. E você segue acompanhando aqui no Fox Sports também. Vamos falar agora, do Pisoni mencionou aqui o Nelson Piquet. O Nelson Piquet não participou, né, da prova de bicicleta, né? Já tem treta no ar, mas daqui a pouco a gente fala dessa treta com o Lucas de Graça. Mais uma treta. Eles tinham que ser companheiro de equipe em alguma Vamos ver o legal. Carro novo. Como é que é? Eles tinham que ser companheiro de equipe. Pô, já imaginou, né? Pra ver os dois. Vamos ver o novo carro da Jaguar, a equipe do Nelson Piquet na Fórmula E, que você vê com exclusividade aqui nos canais Fox Sports. Nelsinho Piquet, campeão da primeira temporada da Fórmula E, enfim conheceu o grande parceiro para tentar o bicampeonato da categoria. Trata-se do novo Jaguar E-Type Geração 2, apresentado na tarde desta quarta-feira no Museu do Design de Londres.
Já de acordo com o novo regulamento, o projeto que estreia neste ano possui uma bateria que dispensa a troca de carro no meio da disputa. A inovação tecnológica reflete diretamente na condução e táticas de corrida, uma vez que a partir do próximo ano, o vencedor será definido depois de 45 minutos de prova. Na próxima temporada vai ser importante a gente estar muito bem nas estratégias, né? Como o formato mudou um pouco para o ano que vem, que não é o número de voltas, é um tempo, a corrida de 45 minutos. Isso vai criar uma variável bem complicada. A gente, né, calcular quantas voltas vão ter a corrida, né? Vai depender do ritmo do líder, essas coisas. Então, eu acho que essas mudanças pequenas de regulamento vai ser importante a gente realmente conseguir se adaptar o mais rápido possível, e isso aí com certeza vai ajudar a gente a dar alguns resultados bons. E também conseguir extrair o máximo do carro logo no início o ano inteiro, né? Eu acho que ano passado a gente teve momentos que o carro estava bom, só que a gente não... Eu acho que a gente não utilizou isso. A gente tiveram alguns erros da nossa parte, da equipe, enfim, que tiveram algumas coisas que custaram um pódio. Já na abertura da temporada, no dia 15 de dezembro na Arábia Saudita, que terá a transmissão exclusiva dos canais Fox Sports, Nelsinho terá a companhia de um terceiro brasileiro, Felipe Massa, que irá estrear pela Venturi. Eu acho que o Felipe, como todo piloto bom, vai se adaptar bem. Obviamente é bem diferente, então talvez tenha algumas corridas no começo para se acostumar a como você separar essa vontade de querer passar, de acelerar nas primeiras voltas, com também entender que tem que economizar energia, né? Isso é um processo que todo mundo passa no início, mas tenho certeza que com o nível de engenharia que tem na equipe dele, tudo isso, ele vai conseguir se adaptar rápido. Tá aí, o carro bonito, o Antônio Pisoni também achou, né, Antônio? Bonito, bem bonito. Nelsinho Piquet, Lucas de Grassi e Felipe Massa na Fórmula E. Vou aproveitar que você está aqui e a gente vai perguntar para você de tudo. Não sei se você também acompanha ou não a Fórmula E, mas de qualquer maneira, são 3 pilotos com passagens pela Fórmula 1, 2 deles já campeões, né, na Fórmula E, o Lucas e o Nelsinho Piquet. O que você observa da Fórmula E em termos de tecnologia, também de qualidade de grid? A qualidade de grid indiscutível, né? É uma categoria que vem crescendo e com certeza vai ser uma categoria muito forte nos próximos anos. A gente sabe que o quanto que é importante ter um apoio de montadoras, né? E assim, tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo lá e todo mundo achando que realmente o futuro é esse, carros elétricos, enfim. Assim, eu particularmente nunca vi ao vivo, né? Mas eu ainda sou daquele que gosta do barulho, né? Até em relação à Fórmula 1 mesmo, eu acho que tive uma felicidade muito grande de pegar uma época bem legal, né? Com os motores V10. Mas ela tem, a Fórmula E tem aquele fator que eles vão chegar em locais que a Fórmula 1 ou Fórmula Indy e outras categorias não chegariam, né? Então isso é muito bacana também para o público, né? Felipe, alguma pergunta para o Pisoni? A mais sobre Fórmula E? Não, a minha pergunta, já que o Pisoni falou não vou te colocar na furada de Lucas de Grassi e Nelsinho, mas a Stock é uma categoria que rolam os briefings, eu acho que os pilotos têm voz ativa, você mesmo disse, cada um às vezes puxa a sua sardinha e tal. Briefing de pilotos, você tinha sua rixa histórica com o Mark Webber e tal. No briefing, quando tem rivalidade, eu não estou nem tocando no ponto Nelsinho de Grassi, tem várias, né? O Kaká tem a deles, o Thiago Camilo tem a deles, enfim, você talvez tenha a suas. Como que é a rivalidade na hora do briefing? Não entre os rivais, mas quem sabe que tem a rivalidade? Tipo assim, você tá com o Daniel Serra e você sabe que aqueles... Ou é um nível tão profissional que essas picuinhas não chegam lá? Não, por incrível que pareça, não chega. Assim, eu particularmente, eu sabia que tinha alguma coisa entre o Nelsinho e o de Grassi, mas não sabia que era nesse nível. Fiquei sabendo hoje, para minha surpresa, né?
pela notícia que saiu aí nas redes sociais. Só para quem não está sabendo, o Nelson fez um comentário sobre a possibilidade de uma corrida no Brasil de Fórmula E, ele disse que não é o momento ainda e tal, não sei o quê. E o Lucas de Grassi respondeu, talvez ele esteja com medo de passar vergonha como ele está passando na Stock. Foi uma coisa meio como eles têm uma mas nunca foi tão velado, exato. Meio Felipe Melo, assim, né? Deu para quebrar, né? Assim, meio de graça. Meio de graça. Então não é uma coisa que fica muito aparente nos briefings, não. Assim, e até na Stock mesmo, eu acho que, obviamente, toda corrida tem alguma encrenca, algum toque que o piloto fica chateado um com o outro, mas a gente convive muito tempo no mesmo ambiente, né? Então dificilmente você tem ali pilotos que não se falam, ou um não olha na cara do outro, a não ser o caso do Nelson e do de Grassi, né? Mas assim, eu acho que não existe esse negócio na Stock, né? Ainda bem, eu acho que melhor assim, né? Paz para todo mundo. Só para lembrar, antes do break, antes do intervalo, Thiago, é para você mesmo falar. Vai ter corrida de Jaguar elétrica, carros elétricos, como preliminar da Fórmula E, né? Preliminar da Fórmula E. De rua. E foi anunciado hoje uma equipe brasileira. Tivemos a confirmação, o Kaká até veio aqui, comentou no Fox Nitro, vai correr junto com o Sérgio Gimenez. Então a dupla brasileira vai para esse evento de suporte, que é o Jaguar I-Pace Trophy, que vai ser suporte em quase todas as etapas da Fórmula E. Muito legal. É o que o Pisoni falou, é futuro. Tem muita gente, eu também sou o cara que adoro barulho, cheiro de gasolina, aquela coisa toda, mas não dá para brecar o futuro. O futuro está indo mesmo, está caminhando para os carros elétricos, então teremos uma categoria suporte com carros elétricos de rua da Jaguar na Fórmula E, na temporada da Fórmula E, na próxima temporada que começa agora no final do ano e invade o ano de 2019. Vamos para mais um intervalo no Fox Nitro, a gente já volta com Mick Schumacher. Pois é, o filho do Schumacher está ganhando corrida de rodo. Já voltamos. De volta com o Fox Nitro e teve título brasileiro da Fórmula 3, Euro Open, em Monza, Felipe Drugovich. Vamos dar uma olhadinha como é que foi. Título importante para mais um jovem piloto, Thiago Alves, Felipe Mota, lá em Monza, lá na Itália. E o Drugovich é um piloto que pegou esse campeonato, dominou, temos outros pilotos brasileiros correndo, o Iorio correu também, o Christian Han. Acho que tem mais um também, não fugiu o nome agora. 10 vitórias em 12 etapas. 10 vitórias em 12 etapas. Queria até aproveitar nesse título importante agora, já fez até alguns testes naquele caminho para a Indy, lá no Promasa, está tentando achar um passo para a carreira do Drugovich. Queria até perguntar para o Pisonia, você foi um piloto meio fenômeno assim, de divisões de base, sempre chegava ganhando. Como que foi, o que deu errado assim, nessa transição? Errado no sentido de você talvez com uma expectativa muito grande de resultados na Fórmula 1 e acabou não vingando. Como que é essa transição de base para a principal categoria? Olha, eu acho que hoje é mais fácil e mais difícil do que na minha época em alguns sentidos, né? Na minha época a gente tinha facilidade de testar muito, né? A gente testava bastante, que era assim excelente para o piloto. Então o piloto, quando entrava na categoria, ele já entrava com uma quilometragem muito alta na maioria das vezes, né? Hoje essa parte de simuladores avançou muito, né? Então hoje realmente o piloto chega numa pista que ele nunca andou com uma facilidade muito maior do que na minha época, né? Eu peguei algumas corridas que eu nunca tinha andado e quando você chega no final de semana de Fórmula 1 numa pista que você nunca andou, nunca viu na vida, realmente é uma dificuldade muito grande. E eu tive essa dificuldade em alguns momentos na minha carreira lá, né? E assim, é muita coisa, né? Eu acho que eu já contei essa história algumas vezes. Eu acho que teve fatores políticos também que influenciaram bastante. Inclusive tenho isso por escrito, tem uma carta que eu comento com bastante gente da própria Williams na época, explicando por que eu não fui escolhido como piloto oficial para o ano seguinte. Aquele ano com o Heidfeld, que teve aquele bateria de teste? Foi, E onde eles falaram que na época foi uma pressão muito grande da BMW, que queria um piloto alemão. E apesar de em todos os aspectos eu ter sido melhor que ele, né? E inclusive pela equipe eles não teriam dúvida nenhuma que eu seria o piloto titular, né? Isso eu tenho uma carta do Patrick Head falando isso, explicando isso, enfim. Então esse foi um fator assim que na época
foi fundamental na minha carreira como piloto de Fórmula 1, porque eu vinha de uma promessa do próprio Frank que eu seria o piloto titular no ano seguinte, né? Quando começou a surgir essa pressão da BMW por um piloto alemão, e na época o próprio Frank assim falou abertamente para mim, falou: não, Antônio, não se preocupe que você vai ser o piloto da gente ano que vem. E assim, por uma questão política, a BMW quer que a gente teste um piloto, dê uma chance para um piloto alemão, né? Então, por uma questão política, a gente vai fazer isso, mas não se preocupe, né? Acabou que essa bateria de teste se estendeu por alguns meses, né? Acho que 4 ou 5 meses, até eu ficar sabendo que eu não ia ser o piloto oficial da equipe. E nisso eu perdi outras oportunidades que eu tinha, né? Porque claro, você fica com a promessa já feita e acaba trabalhando. Era uma equipe que eu me sentia muito bem, não queria sair, mas eu tinha feito algumas corridas pela Williams esse ano e tinha ido muito bem. Então eu tinha a proposta da Toyota, eu tinha proposta para ir para a Indy na Newman Haas, que era a melhor equipe que tinha. Tinha proposta da BAR né, na época, e neguei todas para ficar na Williams, né? E depois aí as coisas começaram. Eu me desanimei muito, porque tive que continuar mais um ano como piloto de teste, e eles perceberam esse meu desânimo, e aí veio o castigo, né? Começaram a tirar meus treinos. E assim, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, surgiu uma oportunidade onde o Heidfeld se machucou e me colocaram Monza, não foi? Em Monza para correr, sendo que fazia quase 2 meses que eu não sentava num carro de corrida, né? E aí você cravou o Mark Webber, eu lembro? Em Monza eu andei bem, aí depois eu fui mas senti bastante falta de ritmo, senti o fato de ter ficado parado bastante tempo, né? E aí fui para pistas que eu não conhecia, que foi Suzuka não, China. Foi China, eu acho que Suzuka também foi a primeira vez, e não andei bem, né? E aí foi selado ali meu... É uma grande história. Não teve um final tão feliz, mas é uma história riquíssima e que ilustra muito bem o que foi e o que é a Fórmula 1. Gente, nós estamos quase encerrando, nós estamos com o tempo muito em cima, mas dá tempo de mostrar ainda rapidinho o Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher, que ganhou nada menos do que 5 das últimas 6 corridas na Fórmula 3 europeia, já é outro campeonato, não é o Euro Open que a gente mostrou agora do Drogovic. Thiago, e tem gente achando que tem treta aí, o Schumacher já é o líder do campeonato, não é isso? E o 49 pontos à frente do segundo colocado, que está pé da vida. Que era o cara que liderou o campeonato inteiro, o Jim Tinkham, que é um piloto do programa da Red Bull, estava liderando o campeonato inteiro e disse que, olha, muito esquisito, nas últimas provas o cara começa a ganhar, um piloto que não é nem pelo talento ou não, mas estava apresentando resultados muito ruins, o cara começa a disparar, ganha provas, atropela todo mundo, depois que uma equipe foi vendida pro Nicolas Todd, que é o empresário, então estão questionando inclusive o regulamento. E ele disse, não é que eu sou um mau perdedor, é que tem coisas que estão sendo roubadas de mim. Ele falou mesmo, citou roubadas. Embora nessas declarações a equipe do Mick Schumacher seja boa. A equipe que ganha todos os campeonatos, ganhou 8 já na Fórmula 3. É uma equipe inquestionável, muito boa, mas ele está reclamando muito disso, da performance do Mick Schumacher, que vai atingir a pontuação de superlicença, e tem gente já até falando, nossa, já pensou um Mick Schumacher na Fórmula 1 já na próxima temporada, na própria Toro Rosso, que seria um golpe pro Tinkham, que é piloto Red Bull. Então imagina, o menino vai fazer araquiri daqui a pouco. Se a pergunta é se já pensou, sim, já pensamos. Tá todo mundo de olho no Mick Schumacher. Do meu jeito tem muita gente de olho no filho do Barrichello, que está crescendo e tal e tudo mais. Antônio, queria agradecer a tua presença aqui, espero que você tenha gostado mais uma vez. Obrigado mesmo pelas histórias. Prazer. E sucesso aí no final da temporada, ano que vem. Isso aí, obrigado, espero voltar em breve aí. Obrigadão. Valeu. Felipe, um abraço. Bora. Thiago, um abraço. Rodrigo Matar da nossa coordenação. Edgar Melo Filho lá em São Paulo. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência. E agora a gente vai, como faz todas as semanas, responder as mensagens de vocês que mandaram aqui com a hashtag FoxNews. Um abração, até a próxima. Tchau.